Namastê. Namastê. Sejam bem-vindos aqui a uma live não programada da professora Elizabeth Bessler e a afilhada dela, Esther Spielberg. E estamos aqui na sala de Yoga Atma, no estúdio de Yoga Atma, no Catete, no Rio de Janeiro. E a gente conversando aqui entre nós duas. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho melhor o visual. Conversando entre nós, aí escolhemos um tema dessa live sobre zona de conforto. O que está na zona de conforto? Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? Então, a vantagem ela é muito pequenininha. A vantagem da zona de conforto, mas que hipnotiza muita gente a se manter, é não ter o trabalho de fazer uma luta, de buscar os sonhos. Fica lá, sentado, vendo a vida passar e sem culpa, que não precisa fazer nada para alcançar, que os outros alcançam para você. Ou muitas vezes não, e você tá bem assim mesmo. Sim. Porém, Sim. o que acontece... As desvantagens são imensas, você não se sente útil para essa sociedade, e esse é um sentimento horrível que não é criado pelo sistema capitalista, é uma coisa criada desde que éramos macaco, homem primitivo, que por quando os tempos eram bem difíceis. Isso. Eu vou dar só uma palhinha. A minha afilhada e prima também, ela tem esses dois carinhos que o universo me deu. Ela é pedagoga, está fazendo o trabalho de pedagogia, ela está se formando, ela é uma autista assumida e ela faz o melhor para ela ter um canal. Fala qual é o seu canal, Esther? Esther Spielman. Canal no YouTube que fala de várias questões do autismo. E nós estávamos aqui na sala de yoga, no estúdio de Yoga Atma, no Catete. Venham fazer uma aula, venham experimentar yoga comigo, venham. E que na Rua do Catete 214, sala 212. E também eu dou aula online. E o que é mais importante, a gente estava aqui relaxando, conversando e chegamos à conclusão que a gente fazendo essa live, mais pessoas podem pensar sobre isso. O que é vantagem em estar numa zona de conforto, o que é desvantagem? A desvantagem maior que eu vejo é que você não cresce, você não desenvolve, você vai ser uma eterna pessoa estagnada, igual água parada. Água parada, com o tempo, ela até tem um cheiro característico ruim. Por quê? Porque nós fomos feitos, nós somos energia e nós precisamos do movimento. O movimento é importante. Esther, pode continuar. Inclusive, quando vocês... Vou contar brevemente a minha história para vocês entenderem. Até os 14 anos, eu vivia numa família abusiva. Mas era um nível de pá, 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 gritaria, tudo que vocês possam imaginar. E se eu ficasse na zona de conforto, eu não ia sair de lá nunca. Iria só ficar vendo a vida passar enquanto eu estava sendo abusada. Mas o que aconteceu? O abuso dela, que ela sofria violência de física, ela apanhava. Psicológica, moral. E ela foi adotada pela minha prima e a partir disso a vida dela mudou para melhor. E para que isso tivesse ocorrido, eu precisei sair da minha zona de conforto, como eu estava explicando, e ir até a delegacia mais próxima de casa e falar, tô sofrendo isso e aquilo. E por sorte a delegada era uma delegada mulher, que normalmente elas são mais compreensivas,
Não que o homem não possa ser, mas as mulheres normalmente são mais abertas a esses casos. Sim. Chamaram minha mãe biológica, tiveram que tirar a minha guarda, minha e dos meus irmãos dela. E hoje em dia eu tô numa família adotiva, que é muito boa, muito compreensiva, a minha vida tá outra. Mas para isso acontecer, não foi o universo ou os vizinhos denunciando, eu tive que eu mesma correr atrás. Isso. E ela tem essa natureza, porque ela tem uma irmã. Agora era um irmão e mudou de gênero. Então a irmã dela fez o temperamento dela era mais contido, então ela não tinha esse ímpeto da Esther de ir atrás dos sonhos dela. Então, o que a gente aprende com o depoimento dela? Zona de conforto pode até dar algum conforto, mas não dá felicidade, não dá alegria, não dá independência. O que é zona de conforto? É você estar estagnada numa situação que pode causar algum conforto. No caso dela, ela tinha uma casa, tinha os pais, tinha uma estrutura de classe média alta, mas não era feliz nessa posição. Ela era infeliz e ela percebeu que essa infelicidade só ia mudar se ela mudasse o movimento dela. Então, às vezes, a gente precisa se movimentar, mudar esse padrão de zona de conforto, de estar acomodado numa situação. O yoga, nesse aspecto, ajuda você a ter consciência disso. O mais importante é você ter consciência, porque aí você pode mudar. No caso da Esther, ela foi mais... não foi uma consciência de adulto, foi uma consciência de desconforto, de algo que ela não queria mais na vida dela, e ali ela resolveu mudar. E eu acredito nessa força maior, a divina ordem, e tudo ajudou ela. A mãe biológica, que hoje é falecida, e o pai biológico também é falecido, ela foi na delegacia e não estava em condições de ter a guarda da menina e ela perdeu a guarda. Não foi, Esther? Foi, perdeu a guarda. E o que você se sente agora? Vamos agora o momento atual. O que você se sente? Eu me sinto muito feliz, muito realizada. Estou numa faculdade. Eu estou terminando o TCC, semestre que vem vou começar a estagiar. O que é TCC? TCC é trabalho de conclusão de curso. É porque hoje em dia, na faculdade, a única opção não é mais monografia. Tem várias opções de trabalho para você fazer quando está terminando o seu curso. E no meu caso, eu escolhi relato de caso. O meu relato de caso da minha vida escolar. Opa, muita... E outra coisa que a gente tem que tirar os preconceitos sobre o autismo. Autismo não é uma criança que vive só para o mundo interno. Autista tem vários níveis. Autista pode estudar, ser independente, casar, ter família. Só que ele tem uma estrutura de cérebro diferente dos neurotípicos, né? Ele tem uma estrutura diferente, então ele tem características diferentes. Hoje em dia é mais fácil ter o diagnóstico. Então, você tendo o diagnóstico, você aprende a saber lidar com a diferença, mas não tenha preconceito. Deixa essa florzinha florir. Como a Esther, eu conheço ela desde os 14 anos, quando ela foi adotada pela minha prima, como ela evoluiu, principalmente pelo amor dos pais, pela consciência disso, da importância de saber fazer o melhor para uma criança, uma adolescente, uma pré-adolescente na época, que não sabia realmente como se posicionar, e eles estudaram o assunto, pesquisaram,
ela faz terapia, então fizeram as condições para ela ser o que é hoje. Uma menina que é muito uma mulher agora, que é muito independente. Ela veio até aqui a sala de yoga. Deixa eu sentar para cá, assim. Ela veio para a sala de yoga de metrô, sozinha. Ela faz a sua própria alimentação, ela estuda, ela já teve namorados, então ela sabe se relacionar. E ela, quando quiser, namora novamente, porque ela está aberta a isso. Então, ela é um ser humano natural, igual a gente, igual a qualquer pessoa. Até melhor em certos aspectos, porque ela tem bastante consciência. Ela tem um jeitinho que eu amo, que quando alguém elogia dela, ela abaixa a cabeça numa atitude de timidez. E isso é tão bonito para mim ver isso, que hoje em dia as pessoas têm dificuldade de ser quem são. Fica muito preso uma imagem. A sala de yoga agora ela é toda, o estúdio é todo como se fossem as montanhas do Himalaia, que dá um sentimento de paz. E aqui tem uns chakras, a representação dos chakras aqui numa das portas. Deixa eu fechar aqui para vocês olharem as montanhas. Então, Esther, pode falar o que você quiser, que eu abri o canal para você. Então, gente, isso que a madrinha falou, não fique imaginando que só porque a pessoa tem uma limitação, autismo ou uma deficiência física, que ela não vai ser alguma coisa. E é muito importante, porque elas podem sim, é muito importante prepararmos elas para ser alguma coisa. Elas já são alguma coisa, mas para ser autônomas, independente, habilidades. Eu esqueci o nome, mas habilidades funcionais, essas coisas. Por quê? Porque pela ordem natural das coisas, vocês provavelmente, pais, avós, vão provavelmente antes dos seus filhos, parentes com deficiência. E não é garantido que os parentes vá cuidar da pessoa. Ou seja, você provavelmente está arriscando a pessoa ficar sozinha no mundo, porque a mantém na zona de conforto. Ensine a dar a ferramenta e buscar o que ela quer. Porque grandes mentes da humanidade, eles nunca ficaram na zona de conforto. Inclusive, eles receberam críticas. Verdade, receberam preconceito, exclusão. Verdade. Muito verdadeiro o depoimento dela, é isso mesmo. Porque ele, mesmo o pessoal falando, a própria professor Hermógenes, um ícone do yoga no Brasil, ele falou: Deus me livre de ser normal. Ele quis dizer, o que ele quis dizer isso? Não é você ser uma porra louca na vida, não. É você ir atrás dos seus sonhos, independente do que os outros pensem, independente do que os outros chegam. Ah, mas ninguém faz isso não é comum. Mas ele foi lá, atrás dos sonhos dele. Não é ficar igual um robozinho, fazendo tudo o que a sociedade quer, sem questionar, sem ter consciência. E a meditação ajuda a ter consciência. O que ela falou é muito verdadeiro. Os grandes gênios, as pessoas que revolucionaram a trajetória da história, foi porque ele não se acomodava. Continua, Esther, muito lindo. Inclusive, existe uma grande cabeça nos Estados Unidos chamada Temple Grandin, uma mulher autista que nem eu. Hoje em dia ela já é uma senhora, que ela é cientista da área de fazenda, gado e também da área das questões de autismo. Pecuária, né? É tão interessante que ela tem um estilo original de se vestir. Ela se veste que nem cowboy, essas coisas. E ela tem doutorado. Um médico, quando ela era criança, falou assim pra mãe dela: sua filha não vai poder ser nada porque ela é autista. Eles não têm capacidade de fazer alguma coisa.
Mas aí a mãe dela fez assim, peraí, será que ele tá certo? Eu ainda nem entendi da maneira certa de caminhar a minha filha. Então, a mãe usou muito recurso visual, usou muitas coisas, mas para sua filha ter tempo ao aprender a falar. Quando aprendeu a falar, ela foi para a escola, já passou para o internato, faculdade, ela tem doutorado, ela já é uma senhora, numa época que pouco se fala de autismo. E ela até já deu uma palestra em épocas que só pessoas neurotípicas falavam de autismo. Mas quem melhor para falar do assunto que quem vive o espectro? E muita gente questionou a mãe dela e ela. Isso, e eu tenho aqui no estúdio de yoga 4 alunos autistas que têm também buscado no yoga um centramento, um relaxamento, uma busca por um caminho mais pacífico e harmonioso de tua história. É como eu e você, a gente precisa desse eixo de encontrar um equilíbrio entre nós mesmos. Então, o yoga é um caminho seguro para isso, tá? E é um caminho que facilita todo esse processo. A Esther hoje com 25 anos, 26, está totalmente com vários aspectos independente. Ela vai fazer um estágio também, ela está procurando um caminho, ela tem um canal que ela própria desenha as histórias que ela cria de uma maneira muito criativa. Esse canal dela pode ser assistido não só por pessoas com autismo, mas qualquer tipo de pessoa que se interessa pelo assunto, porque é um crescimento, um enriquecimento de quem somos nós. Nós somos seres de luz. Esse namastê quer dizer isso, a luz que mora em mim, o Deus que mora em mim, o amor que mora em mim, saúda o amor que mora em você. Então, esse é o sentido maior, é buscar um significado nessa existência. Ah, Beth, você está tudo iluminado, ou a Esther está tudo iluminada? Não, a gente está aprendendo igual todo mundo, só que a gente está com ousadia de sair da zona de conforto. Daqui a pouco nós vamos a uma exposição virtual, uma exposição que usa os meios da tecnologia, através da arte, usa os meios de tecnologia, porque nós queremos ver mais, sentir mais o mundo, não ficar numa caixinha. Não fiquem só presos a nenhum sistema que não te traz felicidade, que não te traz bem-estar. Não fique, porque isso não vai fazer bem para você, não é, Esther? Verdade. Então, essa taça aqui tibetana, que eu trouxe lá da Índia, ela vibra o mantra Om, e nós vamos finalizar. Coloca as últimas palavras, depois a gente finaliza com o mantra Om. Pode falar. Então, gente, antes que alguém critique vocês, sempre pense, eu posso, eu consigo. Meu hiperfoco são em super-heróis. Por que será? Porque eles, imagina, para botar a capa, a máscara e salvar o mundo, eles têm que sair da zona de conforto, seguir em frente para salvar o mundo. E o que quero falar com isso? Salve o seu mundo. Seja o seu super-herói. Obrigada. Certo. Não, que eu estava vendo aqui um recadinho. Boa tarde. Daniel, boa tarde. Tende para todos energia positiva. Para você também. E energia positiva, o mantra 1 é o som do universo, é o som de Deus, é o som divino. Ele traz energia boa para todos. Então, o que a Esther pode concluir o final, que eu só parei para ler ali o Daniel, porque o que eu faço? Eu faço através desse trabalho uma oportunidade de conhecimento do que seja uma prática de yoga. Ela não é só uma prática física, embora o físico fica bem trabalhado,
mas não é só física, ela busca uma integração físico, mental, emocional, energético e espiritual também, desde que você seja uma mente aberta e saia da sua zona de conforto. Pode terminar, Esther. Então, lembrando do que eu falei dos super-heróis, seja você o seu próprio super-herói. Põe a capa imaginária, a máscara imaginária e voe. Voe para... Eu sou uma fã pelos seus dela. sonhos. Voe por seu sonho E salve seu mundo. e saia do seu mundo restrito. Pode rodar um pouquinho se quiser. Por fora, por fora. O outro lado. Assim. É que no começo a gente não está acostumada, é estranho. Agora só ouça. Eu vou vibrar, agora vocês só ouvem com olhos fechados. Namastê a todos que puderam entrar nessa live não planejada. O Daniel. Obrigado, Daniel. A Milena, querida saudade. O Moisés. O Moto Pedro. A Natália. Todos que puderam entrar. E vai ficar gravado aí, é só assistir. Repete o seu canal para quem quiser entrar nele. A gente vai escrever, mas eu vou soletrar. STER espaço SVPILN de mamãe AIN de Nair. Isso, mas ela vai deixar escrito nos comentários, no título. Na descrição. Vamos deixar escrito para vocês entrarem. Dá uma força a ela. Participa. Tudo é muito bom que ela faz. Não é porque eu sou a madrinha... Adoro isso, Esther. A madrinha fã número 1. Não, número 2. Os fãs número 1 são os pais dela. Tá? Namastê. Namastê. Gratidão.